nós vamos recordar algumas passagens do Novo Testamento. Nós começamos uma passagem do Evangelho de Mateus. Aliás, é uma passagem bastante conhecida e lembrada por muita gente. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso aqui é referência a Jesus, dizendo: Jesus vai salvar o seu povo dos seus pecados. Nós somos o povo de Jesus? Somos, sim, nós somos. Conhecidos de Jesus? Bastante conhecidos, não resta dúvida. Mas fazemos parte daquele grupo familiar? Aí já começa a ficar mais difícil, né? Porque o próprio Jesus, ele já definiu condições para isso. Ele dizia assim: quem são meus irmãos? E ele mesmo dizia: meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, esta passagem, nós precisamos nos lembrar que nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é fazer a vontade de Deus. E aí nos lembramos: bem, Jesus ele veio aqui fazer o quê? O que é que Jesus veio fazer no nosso mundo? Veio deixar o exemplo? Veio sofrer? Não, Jesus ele veio aqui para atualizar o código moral que já existia. Esse código moral, ele sempre existiu. Ele recebeu uma remodelação muito grande através de Moisés, mas na época de Jesus, depois de 1350 anos, ele precisava de um conserto. Então Jesus veio para atualizar aquele código que já existia. Ou seja, ele veio adequar o código moral existente à evolução das criaturas. É extremamente normal, é assim que acontece, é assim que através dos tempos muitas coisas são corrigidas. Mas e essa história da vontade de Deus? Como é que fica? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Então nos lembramos que quando saímos do mundo espiritual para o mundo material, nós aceitamos, nós nos comprometemos a fazer a vontade de Deus. Então nós podemos dizer que para fazer a vontade de Deus, nós precisamos primeiro aceitar os ensinamentos do Cristo. Mas não basta aceitar os ensinamentos do Cristo. Aceitar está cheio de gente por aí que aceita. Nós precisamos praticar. Além de aceitar, praticar. Eu diria que essa é a parte da nossa missão mais importante. Mas não é só isso, não. Nós estamos aqui principalmente para nos reconciliar com a justiça divina. Ou seja, todos nós já passamos por este mundo muitas outras vezes e deixamos alguns erros sem correção. Nós não diríamos erros, nós diríamos que nós deixamos um monte de situações que nós não conseguimos resolver em virtude da nossa ignorância. Agora que nós já somos criaturas que crescemos, que aprendemos, nós estamos aqui para corrigir esses erros, ou seja, para se reconciliar com a justiça divina. Para fazer essa reconciliação com a justiça divina, nós precisamos evoluir. Para evoluir, nós temos que passar pelas provas. Para se reconciliar com a justiça divina, nós passamos pela expiação. E nós temos ainda aquele compromisso do aprendizado. Nós precisamos crescer no campo moral e no campo intelectual. Aí nós nos encontramos com esta passagem e nos lembramos: realmente Jesus salva. Como? Mostrando o caminho. Ninguém fica esperando que Jesus vai passar a mão na... Não, você não vai não. Jesus mostra o caminho e nos dá uma outra oportunidade ainda, de nós termos um número muito grande de amigos espirituais. Todos nós temos vários amigos espirituais e esses amigos nos ajudam na nossa caminhada, no nosso aprendizado. Tá bom, pessoal? Bem, então agora que nós já conversamos um pouquinho, vamos lembrar essa passagem do Evangelho de Lucas.
de Zacarias sobre João Batista. Primeiramente, quem era Zacarias e quem é João Batista? Zacarias era um sacerdote, pai de João Batista. João Batista, um personagem extraordinário que passou pelo nosso mundo, reencarnação do profeta Elias, e que veio alguns anos, ou começou a sua missão 5 anos antes de Jesus começar a sua. E a missão de João Batista, ele foi definida pelo seu pai: alumiar os que estão assentados em trevas e sombras da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Pronto, essa é a missão de João Batista. E nós sabemos que João Batista, ele era o precursor de Jesus. Então ele tinha que preparar aquelas pessoas para receberem Jesus como o Messias. Não era muito fácil isso, não. Nada fácil. Mas João Batista era uma pessoa assim estranha, sabe? Se nós pudéssemos ver João Batista, a gente ia se assustar um pouquinho. Ele era completamente diferente do povo daquela região. Fisicamente, totalmente diferente. João Batista era uma pessoa muito alta, devia ter mais de 1,90 m, magra, muito magra também. Não cortava o cabelo, aquele cabelão. Também não fazia barba, aquela barbona. Pezão no chão, não usava nem sapato, nem sandália, e como roupa, uma pele de camelo amarrada na cintura. Só isso. E João Batista ficava ali às margens do Rio Jordão, tinha uma voz extremamente possante, e ele pregava a vinda do Messias. Ele pregava que Jesus, ou o Messias, já se encontrava no nosso mundo, e que não ia demorar muito, o Messias ia começar a sua missão. E aquele povo tinha que se preparar para receber o Messias. E como aquele povo tinha que se preparar? De 2 maneiras. Primeiro, fisicamente, ter o corpo físico limpo, preparado para receber o Messias. E o segundo, espiritualmente. A parte referente ao corpo físico era exatamente o que João Batista fazia, e que nós encontramos no Novo Testamento, dizendo que João Batista batizava. Olha, cada vez que eu leio essa história dizendo que João Batista batizava, eu fico preocupado e fico pensando, mas peraí, batizar o quê? Que história é essa de batizar? O que é o batismo realmente? Como é que a gente entende o batismo? Batismo é um ritual em que a pessoa adere a uma determinada doutrina, a uma determinada religião. É isso. E a gente fica aqui imaginando, e João Batista? Que religião que ele estava pregando? Seria o cristianismo? Não. Jesus não tinha começado a sua missão. Então não era o cristianismo. E que outra religião existia na época? Só o judaísmo. Mas todo aquele povo que vinha para receber os ensinamentos de João Batista, esse povo já era judeu. As pessoas do sexo masculino, automaticamente, ao 8º dia de vida, passavam pela circuncisão. Isso era normal naquela época. Aliás, até hoje ainda acontece isso entre o povo judeu, entre o povo muçulmano. Então ele também não estava falando do judaísmo. Então, João Batista estava falando do quê? Aquele ritual que João Batista realizava significava o quê? Nos lembramos que João Batista, ele recebia as pessoas à margem do Rio Jordão, depois, é claro, dele fazer a sua pregação, os seus ensinamentos, a pessoa era emergida dentro da água, voltava, e quando a pessoa já tinha passado por esse processo, ela ia até a margem, e na margem, ela confessava publicamente todos os seus pecados. Não era só essa historiazinha, não, além da água, ela tinha que ir para a margem e confessar seus pecados. Depois que ela fizesse isso, simbolicamente ela estava com o corpo material limpo. Aí ela tinha que ir para casa e providenciar o corpo espiritual. Purificar o corpo espiritual. E essa purificação ia ocorrer através das atitudes, dos atos e daquilo que a pessoa falava. Pronto. Esse
é o batismo de João Batista. Ou seja, pô, muito bom esse batismo, hein? Interessante esse batismo, né? Mas nos lembramos de uma situação interessante. Imagine viver naquela época, ouvir João Batista falar tudo isso, e naquela região, constantemente, passavam pessoas que se diziam o Messias. Na época de Jesus, além de Jesus, tinha mais 3. Percorriam aquela região e, não, eu sou o Messias. Coitado daquele povo. Tanta gente assumindo a condição de Messias, como é que eles iam realmente saber? Mas quem é o Messias? E nos lembramos que foi exatamente com João Batista que ocorreu esta informação vinda do mundo espiritual. João Batista estava ali às margens do Rio Jordão e de repente ele viu que descendo as margens do Jordão, ele viu uma pessoa descendo, e ele viu aquela pessoa, era Jesus. É claro que ele conhecia Jesus. Algumas pessoas, algumas passagens, nos mostra que João Batista e Jesus eram pessoas completamente desconhecidas. Não era não. Eles se conheciam sim. E a hora que Jesus se aproxima de João Batista, Jesus, olha, eu quero passar por esse processo, por essa purificação que você está fazendo. E João Batista, não, você não precisa, você não. Mas Jesus insistiu e passou por aquele processo. E quando Jesus saiu da água e foi para a margem, o céu se abriu, uma pomba desceu, assentou nos ombros de Jesus e ouviu-se uma voz que dizia: esse é o meu filho. Ou seja, o mundo espiritual dava a conhecer aquelas criaturas que ali estava o Messias. Jesus tranquilamente voltou para a margem do Rio Jordão e voltou para a cidade de Cafarnaum, da onde ele tinha vindo. Então aquelas pessoas já sabiam que ali estava o Messias. E não demorou muito, essa notícia correu para todos os lados e para todas as pessoas. Pronto, então esta é a passagem de João Batista. Mas vamos lembrar uma outra passagem agora. Essa passagem aqui é bastante conhecida. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Conhecem, né? Está falando da reencarnação. Mas nós não vamos falar da reencarnação, não. A reencarnação vocês conhecem. O que nós vamos fazer é analisar assim rapidamente o que aconteceu, o porquê desta passagem. Essa passagem ocorreu de uma conversa que Jesus teve na cidade de Betânia, na casa de Lázaro, com Nicodemos e José de Arimateia. Mas quem era Nicodemos? Que tinha essa facilidade de vir até Betânia, vir à casa de Lázaro e ser conhecido, ser reconhecido e ser recebido por Jesus? Bem, Nicodemos era um doutor da lei. Aliás, ele não era apenas um doutor da lei, não. Ele formava doutores da lei, ele tinha uma escola, ele era mestre em Israel, ou seja, a sua escola formava doutores da lei. Então era uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito respeitada. E ele fazia parte do Sinédrio. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. E quando ele vinha encontrar com Jesus, ele sempre vinha junto com José de Arimateia, que também fazia parte do Sinédrio. José de Arimateia era mercador. E nós logo ficamos imaginando, naquela época, mercador, ele devia ter uma meia dúzia de carroça, transportava material para aquelas regiões todas. Não. Não era isso, não. José de Arimateia tinha navios. Ele transportava mercadoria, sim, mas de navio. Então ele cruzava com seus navios todo o mar Mediterrâneo. Aliás, nós sabemos que as ilhas britânicas, ou principalmente a Inglaterra, ela foi cristianizada por José de Arimateia. Então nós percebemos que tanto Nicodemos como José de Arimateia foram aqueles discípulos que não faziam parte daquele grupo que acompanhava Jesus todos os dias.
Mas eles vinham algumas vezes para ouvir Jesus. E claro, pela posição que eles ocupavam no sinédrio, eles sempre ficavam escondidos. Eles não queriam se misturar com o povo. Depois que Jesus falava, muitas vezes eles iam conversar com Jesus. Mas não era muito fácil conversar com Jesus, não. Jesus tinha aquelas pessoas que ficavam protegendo Jesus. É claro, senão todo mundo queria chegar ali, tirar um pedaço da roupa, tirar... Não, então ele tinha uma certa proteção. José de Arimateia, Nicodemos iam, mas quando Pedro e Tiago estavam ali perto, nem adiantava querer conversar com Jesus, que Pedro não deixava. Não, você quer ouvir Jesus? Vai lá, senta lá com o povo. Ah, não quer sentar com o povo? Então não vai ouvir nada. Pedro era bem duro. Tiago também. Então eles procuravam João evangelista. João, que era mais jovem, João sempre facilitava esse encontro de Nicodemos, José de Arimateia, com Jesus. Bem, esses dois faziam parte do sinédrio. O que era esse sinédrio? O sinédrio era um grupo de pessoas que tinha várias atividades. Eles tinham muita atividade no sinédrio, mas uma das atividades do sinédrio era o controle da religião judaica. Eles controlavam o judaísmo. Era um grupo de 70 pessoas. Eles estavam ali dentro do templo de Jerusalém. É ali que eles se encontravam, é ali que ficava a sede do sinédrio. E eles faziam o controle de todo o judaísmo. E o judaísmo naquela época ele tinha ramificações por praticamente todo o mundo conhecido. Tinha suas sinagogas espalhadas por todos os lados. Então esse controle do sinédrio era um controle rigoroso. Será que eles controlavam João Batista? Controlavam. Controlavam Jesus? Controlavam também. Sabiam das atividades de Jesus, das atividades de João Batista, e mais ainda, eles não aceitavam Jesus como sendo o Messias. Eles esperavam a vinda do Messias exatamente como todo o povo daquela região. Mas eles esperavam um libertador. Eles esperavam alguém que viesse organizar o exército hebreu ou judeu e pudesse expulsar os romanos. Não era essa a missão de Jesus. A missão de Jesus não tinha nada a ver com essas situações totalmente materiais. Exatamente por isso, eles não aceitavam Jesus como o Messias. Mas eles se preocupavam com Jesus. Mas Jesus estava lá na Galileia, distante. Então, enquanto Jesus estiver lá na Galileia, tudo bem. Nós só não queremos Jesus aqui, na Judéia. Não queremos Jesus aqui em Jerusalém. Se ele vir para cá, aí a situação é outra. Mas enquanto ele estiver lá na Galileia, ele fica lá e nós ficamos aqui e não tem problema nenhum. E assim passou. Jesus ficou 3 anos percorrendo toda aquela região. Mas nós sabemos que a última semana de Jesus, ele passou exatamente entre Betânia e Jerusalém. Betânia é uma cidadezinha pequenininha que fica encostada em Jerusalém. Nós diríamos igual Cambé e Londrina. Aliás, mais perto ainda. De Betânia a Jerusalém chegava a 4 quilômetros. Jerusalém, uma cidade grande, na época 100 mil habitantes, cercada por muralhas, totalmente cercada, e Betânia, 3,5 quilômetros. Entre as duas, o morro. Pronto, tinha um monte ali separando uma cidade da outra. Mas Jesus, quando ele veio para passar essa semana em Jerusalém, ele ficava durante a noite em Betânia, na casa de Lázaro. Ele acordava cedo, ia para Jerusalém. E de tarde, ele voltava novamente para Betânia, que era muito perto. E o povo daquela época tinha o costume de andar de a pé. Não tinha ônibus, não tinha nada, era de a pé mesmo. E Jesus fazia esse caminho no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Na quinta ele só foi, ele não voltou para Betânia, ele só foi. Ele foi preso na quinta-feira. E ele chegou em Jerusalém exatamente no domingo anterior à Páscoa. É o domingo que nós chamamos domingo
de Ramos. Jesus chegou. Ele chegou em Betânia no sábado e se preparou para ir para Jerusalém domingo cedo. Era só subir o Morro das Oliveiras e descer do outro lado. Mas tinha uma outra situação também que nós não podemos esquecer. Jerusalém era uma cidade de 100 mil habitantes, mas não tinha hotel não. Não tinha hotel. Algumas poucas hospedarias. Então, quando muito, dava para receber mais 100 mil pessoas dentro da casa de vizinhos, casa de amigos, hospedarias. Então, a população de Jerusalém, dentro das muralhas, não dava para passar de 200 mil habitantes. Mas Jerusalém era um centro comercial muito grande. E principalmente por ocasião da Páscoa, aquelas pessoas vinham para Jerusalém trazendo suas mercadorias para vender, para trocar, para negociar. E aonde eles ficavam? Quando eles iam chegando em Jerusalém, eles não adentravam a cidade, eles iam montando acampamento ao redor das estradas, do lado das estradas. Então aquelas estradas que davam acesso a Jerusalém, quando ia chegando 15 dias antes da Páscoa, elas começavam a ser ocupadas pelos comerciantes. Então era barraca dos dois lados. A estrada que Jesus trilhava para vir de Betânia para Jerusalém também passava por esse processo. Ou seja, no domingo pela manhã, quando Jesus saiu de Betânia, ele começou a subir o Monte das Oliveiras, ele já encontrou aquelas pessoas que estavam ali acampadas, comercializando suas mercadorias. E aí o que aconteceu? À medida que Jesus ia caminhando, aquelas pessoas deixavam seus acampamentos, deixavam, às vezes, até o grupo familiar e vinha atrás de Jesus, vinha acompanhando Jesus. Então, à medida que Jesus ia se aproximando de Jerusalém, o número de pessoas ia aumentando, aumentando, aumentando. E aquelas pessoas vinham cantando atrás de Jesus, não vinha quietinha não, elas cantavam e elas faziam uma festa danada. Algumas corriam à frente de Jesus e colocavam ramos de árvore para Jesus. Era um costume oriental essa de colocar esses ramos de árvore. E Jesus vinha tranquilamente ali na frente e aquele pessoal atrás, cada vez aumentando mais. Mas quando ele chegou próximo da muralha, aí ele se lembrou de um detalhezinho importante, uma profecia de Zacarias. Zacarias foi um profeta que passou por aquela região, fez um monte de profecia. Aliás, Jesus tinha muita profecia que ele tinha que cumprir, né? E ele procurava cumprir todas elas. Mas tinha uma profecia do Zacarias que dizia o seguinte: o Messias vai entrar em Jerusalém montado numa jumenta, e ainda tinha um burrinho ou uma jumentinha correndo atrás da mãe. Já pensou? Jesus montado numa jumenta, entrando em Jerusalém, e atrás dessa jumenta um jumentinho ainda. E aí Jesus ele parou perto da muralha e pediu a 2 discípulos que fosse até uma pequena vila que tinha ali nas proximidades, e falou: lá vocês vão encontrar uma jumenta e um filhote. Vocês falam com o dono e pedem emprestado, uns 30 minutos. E eles foram, trouxeram essa jumenta. Prepararam a jumenta, Jesus sentou, né, subiu, montou na jumenta e adentrou a cidade montado na jumenta e aquele jumentinho correndo atrás. E a população atrás ainda cantando. Olha que coisa! Então Jesus adentrou Jerusalém. Quando ele chegou na rua que levava ao templo, ele virou e foi em direção ao templo. Depois do templo, ficava a Torre Antônia, onde ficavam os romanos. Aquele povo até pensava que Jesus fosse em direção à Torre Antônia. Mas ele não foi não, ele caminhou em direção ao templo. Quando ele chegou no templo, ele parou, virou e entrou no templo. Aquelas pessoas ficaram ali ouvindo, esperando. Jesus se demorou no templo, elas foram voltando ao seu acampamento. Poxa vida, né? Mas isso aí levou uma preocupação muito grande para o Sinédrio. Jesus lá na Galileia é uma coisa. Agora Jesus vem aqui e dá uma demonstração de força. Olha, milhares de pessoas lhe acompanhando, adentraram a cidade. Se esse pessoal resolvesse tomar o templo, eles tomavam o templo. Começaram a se preocupar. Mas ainda tinha outra.
a profecia de Zacarias que Jesus estava cumprindo naquele momento, adentrando a cidade montado na jumenta. O Sinédrio começou a se preocupar realmente com essas duas situações. Mas ainda tinha uma terceira. E essa terceira também foi terrível para o Sinédrio. Jesus, quando entrou dentro do templo, ele percebeu que aquele templo não era exatamente o que ele estava esperando, não. Um templo, uma igreja, uma sinagoga, uma mesquita, é um lugar de oração. É um lugar onde as pessoas vêm para entrar em comunhão com Deus. Mas o que ele encontrou ali dentro do templo? Ele encontrou pessoas vendendo mercadorias. Nos lembramos que era costume da época o pessoal fazer sacrifício de pequenos animais dentro do templo, principalmente ovelhas e pombas. É claro que tinha outros materiais. E aquele povo que queria fazer um sacrifício, eles doavam esses materiais ao templo. Mas eles não traziam esses materiais, principalmente a ovelha, do local onde eles moravam. Não, eles compravam essa ovelha, compravam essas pombas dentro do templo. Então existia um comércio dentro do templo de animais e de materiais que eram usados para o sacrifício. Agora vocês ficam imaginando, dentro do templo, é claro que o templo era muito grande, tinha área coberta, área descoberta, mas imagine ali um cercadinho, uma pessoa vendendo ovelhas. Devia ter pelo menos umas 100 ovelhas. Lá no canto, mais um cercadinho com 150 ovelhas. Naquele outro, um outro cercadinho com 200 ovelhas. Aqui no meio, um monte de gaiola com pomba. O barulho que esses animais faziam, a sujeira que esses animais faziam. Ou seja, aquele local que deveria ser um local de calma, um local de paz, um local onde as pessoas iriam meditar, iriam fazer suas orações, aquilo ali estava uma bagunça danada. Jesus viu tudo aquilo e ficou quieto, não fez nada. Só que na segunda-feira, quando ele voltou novamente ao templo, ele expulsou todos esses vendedores do templo. Nós não vamos contar essa história não, vai ficar para um outro dia. Mas isso aí, se o Sinédrio já estava preocupado com Jesus, imagine agora, dentro do templo, ou seja, dentro da casa do Sinédrio, dentro da igreja do Sinédrio, Jesus veio e põe ordem. Pronto, essa foi a gota de água. O Sinédrio se reuniu naquela segunda-feira e decidiram, Jesus deveria ser preso, Jesus deveria ser julgado, condenado. Pronto, o Sinédrio decidiu que deveria ser dessa maneira. Então, Nicodemos e José de Arimateia, quando souberam dessa situação, eles eram membros do Sinédrio, eles foram procurar Jesus. Foram até Betânia à noite para avisar Jesus, olha, é melhor você, vai embora, volta para Galiléia. O pessoal está atrás de você, eles vão te prender. Se eles te prender, dificilmente você sai de lá com vida. E o que aconteceu? Jesus já sabia que seria dessa maneira. Jesus já tinha dentro da sua programação reencarnatória a sua prisão e principalmente aqueles acontecimentos que nós sabemos. Então, não, Jesus não quis nem ouvir, mas ele manteve essa conversa com Nicodemos e José de Arimateia, e daí é que saiu essa resposta, quando Nicodemos perguntou o que fazer para adentrar o reino dos céus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas ainda fica uma coisinha que a gente fica pensando, né? Fala, puxa vida, esse pessoal, eles vieram atrás de Jesus fazendo aquela festa toda, adentraram Jerusalém, cantavam. Mas e esse pessoal depois, quando Pôncio Pilatos, ele trouxe Barrabás para ser escolhido, ou vai Jesus, ou vai Pôncio Pilatos, qual deles eu vou libertar? Como é que esse povo escolheu Barrabás? Só que aquele povo que escolheu Barrabás não era o povo que seguiu Jesus, que adentrou com Jesus a cidade de Jerusalém. Aquele pessoal que estava montando acampamento era pessoal que vinha da Galiléia, que vinha da Pérea, que vinha de Citópolis. Eram pessoas que conheciam Jesus, que faziam o mesmo caminho
que Jesus fazia para vir até a cidade de Jerusalém. Aqueles que estavam presentes no dia que Jesus foi julgado eram pessoas que trabalhavam dentro do templo, eram pessoas que faziam parte do grupo de funcionários do Sinédrio, eram pessoas mandadas pelo Sinédrio. Exatamente por isso Jesus foi condenado. Bem, essa era a nossa história, né? Tá bom, pessoal? Bom? Vamos ver essa aqui. Mateus, não andei, pois, inquietos. É um conselho de Jesus, ó, não anda inquieto não fica inquieto não. Vocês são inquietos? Vocês são? São? Ah, são. Todos nós somos um pouquinho inquietos, né? Mas, o que quer dizer essa história de inquieto? Inquieto é o quê? Como é que nós sabemos que uma pessoa é inquieta? Bem, o inquieto é uma palavra que tem um monte de outras situações. Inquieto, pessimista, agitado, apreensivo, arruaceiro, despreocupado, aflito, e assim vai. E aí nós percebemos, pô, mas tudo isso é tudo isso. Bem, eu sou inquieto, mas não sou tudo isso, não. Não sei, né? O inquieto é a pessoa que está dentro de todas essas situações. Ou seja, nós encarnados, lá desencarnado também, passamos por situações que nos desorientam totalmente. Nós não é sempre bonitinho, tudo arrumadinho, tudo certo. Não, hoje você tem um problema em casa, amanhã você tem um problema lá no seu serviço, você tem um problema na rua. E Jesus está recomendando que é para você manter a calma, para você manter a tranquilidade, para você não se desorientar. Pessoas aflitas, pessoas angustiadas, são pessoas que se desorientam com facilidade. Elas perdem o rumo muito fácil. Uma pessoa, quando está agitada, quando está pessimista, quando está aflita, ela não consegue resolver situações, às vezes, muito pequenas. Algumas vezes elas até se afastam daquelas pessoas que estão trilhando o mesmo caminho. Algumas vezes pessoas que poderiam ajudá-la, mas ela se afasta dessas pessoas. Então, olha, essa história da gente ficar inquieto, isso é uma situação muito ruim. Se nós ainda estamos caminhando inquietos, nós precisamos modificar essa situação. Tá bom, pessoal? Vamos ver essa aqui agora. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Isso aqui é de Paulo, não é de Jesus, é de Paulo. Então, se o teu inimigo tem fome, você dá comida para ele. Se ele tem sede, você dá água para ele. Você fazendo isso, você vai colocar brasas na cabeça desse seu inimigo. Bem, primeira coisa que a gente logo pensa, mas eu não tenho inimigo. Mas que história é essa de inimigo? Não tem inimigo, não. Inimigo eu diria que não, mas adversário a gente tem. Ah, adversário tem. É aquele vizinho que não gosta de você, é aquela pessoa que trabalha com você, mas tem inveja. São situações que você, às vezes, dentro da sua atividade profissional, tem que cumprir e outras pessoas não querem. Ou seja, nós sempre vamos encontrar pessoas que, de uma certa maneira, por um motivo ou por outro, não tem assim muita amizade conosco, nos vê como um adversário. Então é desses aqui que Paulo está falando. E algumas vezes essas pessoas não querem reconciliação, não. Simplesmente eles deixam você para lá e não quer saber. Bem, e o que é que a gente faz? Quando temos essas pessoas, algumas vezes dentro do quadro familiar. Você convive com essas pessoas. Não deve agravar os atritos, não entrar em atrito com essas pessoas, mas também não ficar bajulando essas pessoas. Se ela não quer, você deixa ela para lá, você faz a tua parte. Você esquece o que está acontecendo e segue o teu caminho. O que Jesus está falando
ou que Paulo está interpretando do que Jesus nos ensinou, é que você tem que tratar bem o seu adversário, você tem que tratar bem essas pessoas que não querem reconciliar com você. Quando ele diz que você vai amontoar brasa sobre a cabeça do seu adversário, ele simplesmente está querendo dizer que é para você transferir ao adversário a responsabilidade da reconciliação. É isso que ele está falando. Você tem um adversário, você não tem jeito de fazer, de se reconciliar. Não, você procura agradar, você procura conviver com esse adversário e transfere para ele a responsabilidade da reconciliação. Você esteja sempre pronto para se reconciliar. Mas não é isso que nós fazemos? Vocês já repararam quando vocês passam pela rua e uma pessoa estende a mão para vocês? O que essa pessoa está fazendo? Você está passando e a pessoa estende a mão para você. Ela simplesmente está empurrando para você uma responsabilidade. Olha, eu preciso de ajuda. Pronto. Aí quando você dá, o que acontece? Você está devolvendo a responsabilidade para a pessoa que pediu. Não interessa para você o que ela vai fazer com a ajuda que você está dando. Se ela vai tomar cachaça, não interessa. Ela pediu, passou a responsabilidade para você. Você ajudou, a responsabilidade passa a ser dela. Se ela fizer mau uso do que você está lhe dando, o problema é dela. É assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos fazer. Agora, o que a gente percebe é que muita gente, para dar uma moedinha para uma pessoa, quer saber a vida da pessoa inteira. Ah, mas de onde você veio? Por quê? Ela pediu, dá. Pode dar, você tem condição, dá e pronto, a responsabilidade é dela. E tem um outro detalhezinho que às vezes a gente esquece. Nós temos um monte de amigos espirituais, né? Ah, nós temos protetores, anjo guardião, espíritos familiares que nos acompanham, mas é um monte de gente. E esse pessoal que está pedindo esmola, está pedindo uma ajuda, será que tem também? É claro que tem. Eles também têm o anjo guardião, também tem os protetores, tem um monte de gente. A hora que aquela pessoa lhe estende a mão e que você dá uma ajudazinha, essa pessoa agradece para você. Ela vê você como alguém que lhe está fazendo um bem. E os amigos espirituais dessa pessoa estão vendo exatamente a mesma coisa. Você está tendo um amigo no mundo material, que é aquele que você está ajudando, e mais um monte de amigos no mundo espiritual, que são aquelas pessoas que auxiliam e que gostam daquele que está pedindo ajuda. Pronto. Só isso, só já resolveu o problema. Então você ajuda e pronto. Não fica fazendo muita pergunta, não. Pediu ajuda? Você faz. Tá bom, pessoal? Bem, e hoje nós vamos encerrar então a nossa participação e eu agradeço a boa vontade de todos vocês, viu? Muito obrigado.